Noite e terça-feira. Irmãos, hoje nós vamos ler o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14. Como enfrentar as turbulências da vida, como enfrentar as lutas e triunfar sobre elas. Abre a Bíblia, Isaac. A mensagem está aberta. Você vai abrir a Bíblia para a gente fazer os 3 primeiros versículos. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14. Eu quero alguns minutos na sua atenção para nós pensarmos aqui como enfrentar, como manter esperança frente às tempestades, frente às turbulências dessa vida. A Bíblia diz, nós acabamos de cantar, nós vamos ler a palavra: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Queremos que Deus vai abençoar a sua palavra nos nossos corações. Amém? Um texto tão conhecido, a palavra de Deus. Texto que até aqueles que menos leem a Bíblia já ouviram, já pensaram nesse texto. Aonde o Senhor Jesus vira para os discípulos e diz: não se turbe o vosso coração. Um coração turbado, um coração perturbado, incomodado, abalado. E esse é um sentimento muito comum. Pessoas com corações assim, pessoas angustiadas, abaladas, incomodadas. E isso está em todas as esferas, em todas as classes sociais, todas as idades, em todos os credos religiosos. Sempre existem pessoas que têm um coração perturbado, coração turbado. Não tem nenhum sistema de segurança no mundo capaz de blindar que as perturbações da vida cheguem ao nosso coração. Não tem nada que você possa fazer que impede esse sentimento que avassala a alma. Não tem nada que impede isso de chegar. Porque coisas que perturbam, que fazem o nosso coração ficar abalado, muitas vezes vêm de várias fontes. Tem coisas que vêm de dentro, dos nossos medos, das nossas inquietações, e que perturbam o nosso coração. E tem coisas que vêm de fora, das circunstâncias, das coisas que acontecem, e tudo isso chega e abala, e perturba, e incomoda o nosso coração. Jesus, ao olhar para os discípulos e dizer: não se turbe o seu coração, Ele nos faz pensar de homens que estavam acompanhando o Senhor Jesus, e nós pensamos, até aquele cristão mais consagrado, até aquele homem, aquela mulher mais temente a Deus, que tem uma vida de oração, que busca a Deus, até esses também, hora ou outra, vão ter o seu coração conturbado, incomodado, aflito com alguma circunstância. E você vê a história, não é? Homens santos, tementes a Deus, durante o decorrer da história, em algum momento das suas vidas, tiveram seus corações assim, conturbado, perturbado. Jesus estava aqui, irmãos, nessa ocasião, e Tomás falava há pouco. Essa fala do Senhor Jesus com os seus discípulos aconteceu na quinta-feira. Uma quinta-feira, véspera da sexta-feira em que ele seria crucificado. Uma quinta-feira onde aconteceu o Getsêmani, onde o Senhor Jesus, de tanta agonia, transpirou e o seu suor se transformou em gotas de sangue. Naquela quinta-feira, aonde a traição de Judas aconteceria. Na quinta-feira, aonde Pedro, como foi lembrado aqui pelo Yuri, naquela quinta-feira, aonde Pedro iria negar o Senhor Jesus. Na mesma quinta-feira da prisão do Senhor Jesus. Esse era o dia em que o Senhor Jesus chega para os discípulos, olha para eles e diz: não se turbe
o vosso coração. Os discípulos estavam tristes. Era um momento desafiador para os discípulos. Eles estavam entristecidos porque eles agora, naquele momento, começavam a cair a ficha que de fato Jesus iria morrer. Começava a cair a ficha neles que de fato aquele que eles imaginaram que ia ser o rei, que ia libertar Israel daquela forma humana como eles pensavam, começa a cair a ficha que não ia ser daquele jeito. E tudo indicava que Jesus ia morrer. Eles estavam tristes. Imagina aquele sentimento de solidão, pensando, e agora? Jesus, que andava sendo cercado por multidões, estava agora com poucas pessoas ao redor dele. As pessoas foram abandonando ele. Os discípulos, além de estarem tristes, eles também estavam envergonhados, porque pouco tempo antes disso aqui, eles estavam tão tomados de egoísmo que queriam saber quem era maior entre eles. Pouco tempo antes disso aqui, eles chegaram em uma casa e alguém precisava lavar os pés dos discípulos. Ninguém abaixou porque eles se achavam tão importantes, e o próprio Senhor Jesus abaixa e vai lavar os pés deles. Eles estavam discutindo posição, quem era o mais importante, quem era o melhor. Eles estavam nesse momento envergonhados. Eles estavam perplexos, porque Jesus havia dito: olha, Judas vai me trair, aqui entre vocês está o traidor. Eles estavam perplexos com isso. Eles estavam tão perplexos que Jesus disse: Pedro, você vai me negar. Pedro, que era aquele expoente, aquele cara que tomava a frente de tudo, e Jesus fala: Pedro, você vai me negar. Eles estavam totalmente, além de tristes, envergonhados, perplexos. A fé deles começava a vacilar. Como assim? O Messias vai ser traído por alguém? Como pode esse Messias que nós acreditamos nele, ele vai ser traído? Como pode isso acontecer? Eles estavam extremamente angustiados, porque eles já imaginavam tudo que estava para acontecer. Eles já imaginavam e haviam sido advertidos pelo Senhor Jesus tudo que estava para acontecer, as aflições, açoites, perseguições, mortes, como a grande maioria deles morreram, não é? Alguns decapitados, outros crucificados, e tantas outras aflições que eles sofreram. Nesse momento o coração deles angustiados, e Jesus, que sonda o coração de cada um, olha para eles e diz o que nós lemos aqui no primeiro versículo: não se turbe o vosso coração. E aí, lendo isso aqui, eu estava pensando: como consolar com essas palavras? Não se turbe o vosso coração. E um momento difícil, um momento de angústia. E eu, essa semana, quando pensava nesse texto, estava olhando o mundo que nós estamos vivendo. Irmãos, o mundo que nós estamos vivendo é um mundo em que deixa o coração de qualquer um de nós perturbado, conturbado, se você começa a olhar o momento do mundo que nós estamos inseridos. Você começa a olhar o noticiário, a gente vai para longe, não é? A gente vai lá para a Ucrânia com a Rússia, a gente vai lá para Israel com Gaza, lá em Gaza, né? Lá com Hamas. Isso gera angústia, gera aflição. Mas não precisa ir muito longe, você vem aqui para João Pessoa, as notícias que a gente recebeu essa semana, não é? Uma mãe matando um filho. Quando nós olhamos a nossa cidade, tragédias aí, pessoas tão próximas de nós, saudáveis, de repente, só sempre aqui. São coisas que perturbam, que incomodam o nosso coração. São coisas que geram esse incômodo, geram essa tristeza, geram essa preocupação. Quantas vezes, se você olha a violência, se você olha a insegurança em tantas partes do mundo, a gente pensa: mas como pode? E aí o Senhor Jesus traz esse texto: olha, não se turbe o vosso coração. Como? Como manter a confiança nesse mundo? Como você manter confiante, animado nesse mundo com tanta coisa acontecendo? O Senhor Jesus, no primeiro versículo, ele diz: não se turbe o vosso coração, mas ele dá uma razão para você não viver com o seu coração conturbado. Ele diz o quê? Credes em Deus e crede também em mim. Jesus, ele fala, ele usa aqui o verbo na forma indicativo e faz um imperativo, não é? Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Eles precisam confiar em Deus. Jesus fala para eles: vocês precisam continuar confiando
em mim. Jesus fala, olha, continua crendo. Você não precisa ter uma fé intelectual apenas. Você não precisa ter uma fé apenas que conhece, que sabe. Não, essa fé intelectual, ela não vai te ajudar na hora da tempestade. Conhecer Jesus, saber quem é Jesus, saber que Ele é o Messias, saber o que Ele é, isso não vai te ajudar na hora da tempestade. Os discípulos sabiam o que Jesus podia fazer, eles tinham visto muitos milagres, eles tinham visto muita coisa acontecendo, mas a fé intelectual apenas, ela não vai trazer alívio e conforto na hora da aflição. Não é ter uma fé intelectual e emocional também, porque a fé que conhece, que sabe quem é Jesus e que gera emoção, é a mesma fé que o próprio Senhor Jesus disse que os demônios, sim, os demônios criam e estremeciam. Então uma fé apenas emocional e intelectual, ela não ia ajudar na hora das aflições. E é isso que o Senhor Jesus quer que ele desenvolva. Não é ter fé por ter fé, não é ter fé na fé. Eu não sei se você já ouviu, já vi muita gente usando a expressão, eu tenho muita fé. As pessoas dizem, a minha fé é muito grande. Mas ter fé na fé não vai resolver. Ter fé na sua grande fé, isso não vai resolver o problema. Você ter fé por ter, falar que tem a fé no lugar errado, não vai trazer solução. Eu dou um exemplo, se você pegar uma cadeira quebrada, e a cadeira está quebrada, e você fala, vou sentar nessa cadeira, eu tenho fé que ela vai me sustentar. E você senta na cadeira quebrada, o que vai acontecer? Você vai cair. A sua fé pode estar colocada que essa cadeira segura, mas você cai, porque se a cadeira não te sustenta, a sua fé não vai ajudar nisso. Não é fé por fé, não é ter muita fé, mas ter uma fé viva, operante desse Deus que prometeu e é fiel e cumpre a sua palavra. Não é uma fé de saber simplesmente que Deus existe, não é um salto no escuro, mas é saber que você caminha confiadamente nesse Deus, confiando no Senhor, crendo e descansando no seu poder. É isso que o Senhor quer, é uma fé em Cristo, que é o único remédio para um coração conturbado. A única forma de encontrar alívio, a única forma de encontrar paz, a única forma de ter descanso para um coração conturbado frente a tudo que nós vemos, é a fé em Cristo, porque as crises vêm, as tempestades nos ameaçam, os problemas aparecem e ninguém está privado, está livre disso. Todos nós enfrentamos, seja quem for, como eu disse no início, de todas as classes sociais, de todas as esferas religiosas, seja quem for, enfrenta tempestade, enfrenta problemas, enfrenta circunstâncias de crise que nos afugentam todos os dias. E é o que o Senhor Jesus fala, não fique assim. Mas Ele dá a saída, creia em Deus, creia também em mim. As tempestades vêm, os ventos contrários aparecem, e nós precisamos exercer a fé que nós temos. Nós precisamos viver crendo. Vai vir lutas, vai vir dificuldades, mas a fé em Jesus é o único remédio para esse coração conturbado. A fé em Jesus olha para Ele, não olha para a tempestade. A fé em Jesus ri das impossibilidades. A fé em Jesus triunfa sobre as crises que surgem. Eu acho lindo quando a palavra de Deus, falando de Abraão, diz que Abraão creu contra a esperança. Ele creu contra as impossibilidades. Ele creu contra tudo aquilo que poderia passar. O apóstolo Paulo, ele disse assim, em determinado momento, Paulo disse, eu bem sei em quem eu tenho crido. Eu sei onde é que está a minha esperança. Nós precisamos saber, irmãos, e o Senhor Jesus, Ele traz nesse texto, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, continua crendo em mim, continua acreditando em mim, continua esperando em mim, não importa o que está acontecendo lá fora, continua crendo, continua acontecendo, não fique olhando as circunstâncias, não fique olhando o que está acontecendo no mundo, irmãos, as coisas são difíceis, vão continuar difíceis, problemas vão continuar surgindo, mas Jesus fala, continua crendo em mim, não para de crer, não para de confiar, as coisas acontecendo, Jesus sendo levado ali à beira de ser traído, crucificado, passar por toda aquela humilhação, mas Jesus fala para eles, continua crendo, não duvida, tudo está no controle. Às vezes a nossa vida parece que as coisas vão fugir do controle, vão dando errado, e também Jesus nisso, a palavra é, crede, continua crendo,
Continua acreditando. Não deixe que o seu coração se perturbe diante das circunstâncias. E aí Jesus passa para os versículos 2 e 3, ele diz: porque na casa do meu pai há muitas moradas. Na casa do meu pai há muitas moradas. O Senhor Jesus chama os discípulos e fala: oi, tira esses olhos da terra, tira esses olhos dos problemas, tira esses olhos das circunstâncias e olha para o alto. Olha para a recompensa final. Nesse mundo aqui nós somos peregrinos, passageiros. A coisa aqui é passageira. Olha para o fim. A jornada cristã, o sofrimento, a dor, a cruz existe, mas o fim é a glória. No fim é o céu. E Paulo já disse, em determinado momento, Paulo diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. O sofrimento do tempo presente não se compara com o que está por vir. E é isso que Jesus faz os discípulos olharem. E é isso que eu gostaria de trazer ao seu coração nessa noite. O sofrimento de hoje não se compara com aquilo que está por vir. Olha para frente, olha para o alto. A nossa recompensa, a nossa herança, a nossa pátria está no nosso lar eterno, no nosso lar celestial. E o Senhor Jesus, Ele nos dá condições e Ele nos capacita a triunfar, a vencer, a ir rompendo em todas as tempestades dessa vida, em todas as turbulências dessa vida, porque o céu é o nosso destino. Aquele que crê no Senhor Jesus e o tem como Senhor e Salvador da sua vida, sabe que a morte não é o fim, sabe que a morte não é o final. Essa semana acontecerá o dia de finados, aonde as pessoas vão parar para lembrar os seus mortos, lembrar aqueles que já partiram. Mas para aquele que crê em Cristo, aquele que já tem Cristo como Senhor, como Salvador, sabe que a morte não é o fim, a morte não tem a última palavra. O aguilhão da morte já foi arrancado por Cristo Jesus, quando Ele morreu e ressuscitou. A morte não tem a última palavra. Morrer para o cristão é deixar esse corpo e habitar com o Senhor, como diz a palavra de Deus. É morrer para habitar com Cristo. Esse homem vai para o cemitério, ele não vai para o purgatório, ele não vai para um lugar intermediário, ele não vai ficar dormindo. Quando o cristão morre, a Bíblia diz de forma muito clara, contundente, ele morre, ele vai estar com Cristo. A mesma hora, no mesmo momento, ele vai estar desfrutando do lugar de boas de maravilhas que Cristo foi preparar. E nós cremos nisso. Se eu creio na Bíblia, se eu creio na palavra de Deus, eu preciso entender, acreditar e descansar nisso. Não preciso ficar preocupado, temeroso. Aqui não é o nosso destino final. O céu é um lugar de descanso, de gozo. É o trono de Deus. O céu é a nossa pátria. Lá está o nosso maior tesouro. Lá está aquilo que nós estamos acumulando. E o próprio Senhor Jesus fala: acumule tesouros aonde a traça não vai corroer, a ferrugem não vai corroer, os ladrões não vão roubar. Acumule tesouros lá. E é lá que deve estar o que nós temos de mais valioso. O que nós temos de mais valioso não está aqui, porque aqui tudo passa, aqui tudo acaba um dia. Então não viva com o seu coração conturbado, perturbado, incomodado com tudo que aconteça aqui. Olhe para o alto, ouça o que o Senhor Jesus disse. Olha, não fique assim. Creia em Deus, creia em mim. Tem moradas na casa do meu Pai para você. Eu estou preparando o lugar. Esse céu que o Senhor preparou, aonde nós vamos receber essa herança incorruptível, aonde diz a Bíblia que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, aonde nós vamos receber e entoar juntos, receber um novo corpo e entoar juntos um novo cântico pelos séculos dos séculos, na casa do nosso Pai, como o Senhor Jesus disse: na casa do meu Pai tem muitas moradas. E sabe quem vai estar na casa do Pai? Os filhos de Deus. Aqueles que creem nele, como João 1,12 diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, de serem feitos filhos de Deus. Se você recebe Cristo, tem como Senhor e Salvador, a Bíblia diz em João 1,12, você se torna filho de Deus, e os filhos do Pai vão estar na casa do Pai. Esse lugar preparado. A própria palavra diz que aqui no mundo nós somos peregrinos, estrangeiros. Mas um dia nós vamos estar na casa do Pai. O céu é um lugar de segurança. Lá não vai ter maldição.
Lá não vai ter mais gente doente, lá não vai ter mais sofrimento, lá não vai ter mais luto, lá não vai ter mais dor. E a Bíblia diz, porque todas essas coisas já passaram, e lá todos aqueles que têm Cristo como Senhor e Salvador de todas as raças, tribos, povos, nações, todos vão chegar diante de Deus. Aqueles que um dia o reconheceram como Salvador e vão ouvir da boca do Senhor: sejam bem-vindos, filhos meus, entra para o gozo do teu Senhor. E é dessa forma que Jesus consola aqueles corações conturbados, e é dessa forma que o Senhor quer consolar os nossos corações. Não fica com o coração conturbado. Não deixe que as circunstâncias te façam tirar os olhos desse lugar que o Senhor tem preparado. Ele diz: eu vou preparar-vos um lugar. O céu tem muitas moradas. O céu onde nós vamos morar e vamos estar para todo sempre. O céu é um lugar maravilhoso. A Bíblia descreve o céu, não vamos entrar em detalhes do que hoje, já fizemos isso há uns dias atrás, mas a Bíblia descreve os céus como esse lugar grandioso, uma cidade maravilhosa que o Senhor preparou. Está todo aquele que nele crê, e lá existe lugar para você também. Lá existe um lugar preparado para você. Basta que você creia no Senhor Jesus como seu Salvador. Basta que você entenda isso, reconheça a nossa incapacidade de salvação por nós mesmos e se prostra diante do Senhor e fala: Senhor, eu preciso experimentar isso. Lá no céu, o nosso lugar eterno. Aqui nesse mundo, nós moramos numa tenda muito frágil. Aqui nesse mundo, nós habitamos num lugar frágil. Nós temos esse nosso corpo. E por mais que você lute, você cuide, por mais que você zela, com o tempo ele vai se corrompendo, ele vai acabando. Por mais que você se esforce, ele chega um momento em que ele vai chegar no seu limite. Mas sabe, lá, segundo a Bíblia, nós teremos um lugar, uma morada eterna, celestial. Lá um lugar que nos traz segurança. E é essa expectativa que nós precisamos ter no nosso coração. O céu preparado, sabe para quem? Eu li essa frase e achei preciosa. O céu, um lugar preparado para o povo preparado. Preparar para encontrar com o Senhor Deus. Preparar para estar com Ele. Porque o céu, nós não compramos o céu. Ninguém compra morada no céu. Tem muita gente, eu já vi, você deve ter visto, já falado, né? Tem gente querendo vender lugar no céu. Eu lembro que eu morava em Minas, uma vez saí dessa conversa, tinha gente vendendo terreno no céu. E ainda teve muito doido que pagou para ter lugar no céu. Hein? Existem muitos hoje aproveitadores que querem trocar o céu em troca de dinheiro. Você paga para você ganhar sua salvação. O céu não é um lugar vendido, não é um lugar que você compra, que você paga, porque o nosso direito de estar no céu um dia já foi pago, muito pago, por um preço que nós não poderíamos pagar, que foi o sangue do Senhor Jesus derramado lá naquela cruz. O céu nos é dado como presente, o céu nos é dado pela graça, algo que nós não merecemos, mas Deus nos dá pela sua misericórdia. Jesus preparou o nosso direito de estar no céu pela sua morte lá na cruz do Calvário. E Ele diz: todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que chegue no final aqui, mas tem uma morada preparada. Jesus morreu, lembramos agora há pouco na ceia, mas Ele ressuscitou e Ele entrou nos céus. Ele foi preparar lugar, Ele foi aquele precursor, antecipou o nosso lar permanente. Viver nessa expectativa, nesse lugar onde nós vamos estar com o Senhor para todo sempre, nesse lugar de plena comunhão com o Senhor e uns com os outros, com aqueles nossos queridos que já partiram, com todos os discípulos, com o Senhor, transformados. Esse nosso corpo, como eu disse, falível, frágil, fraco, ele vai ficar. Nós receberemos um novo corpo para então estar com o Senhor, podendo adorá-lo face a face por toda a eternidade nesse lugar de maravilhas. Então o céu existe. E aí eu vou caminhando já para terminar com o versículo 3. E ele diz: e quando eu for
e vos preparar lugar, o que acontece? O que ele vai fazer depois que preparar lugar? Voltarei. Eu vou voltar. O mesmo Jesus que prometeu que o céu existe é o mesmo Jesus que disse que vai voltar. Então não tem como eu acreditar numa coisa e não acreditar na outra. Não tem como eu querer acreditar que o céu existe e não acreditar que Jesus vai voltar. Ele disse: eu vou preparar o lugar, e quando eu preparar, eu voltarei. Jesus vai voltar. Ele voltará, ele prometeu: eis que voltarei, venho sem demora. E a Bíblia diz: vigia. Vigia. Lá em Atos capítulo 1, versículo 9 até o versículo 11, fala do Senhor Jesus que subiu e foi dito: esse mesmo Senhor que vocês estão vendo subir, Ele vai voltar. E Ele vai voltar em glória. E Ele vai vir para buscar aqueles que estão preparados. Irmãos, a última palavra. O mundo está ficando complicado, as coisas ficando cada dia que passa pior, e coisas que você nem imaginava, que você vê hoje, se tornam tão comuns. Mas eu preciso dizer para você: a última palavra não é do mal, a verdade triunfará. O Senhor Jesus, Ele tem a vitória nas suas mãos. O ímpio, e nós falamos isso ontem lá em Lagoa de Dentro, o ímpio não prevalecerá na congregação dos justos, mas ele é como a palha que o vento dispersa. A igreja de Cristo triunfará. Amém? Nós cantamos o hino aí: nada para a igreja continua de pé. O mundo está tantas coisas acontecendo, é dificuldade, é luta, todos nós passamos, mas nós estamos de pé, aguardando o nosso Senhor que voltará com a voz do arcanjo, o soar da trombeta. Cristo aparecerá nas nuvens para levar a sua igreja para estar com Ele para todo sempre nos céus. Isso é um consolo maravilhoso que nós temos, essa é uma esperança que nós temos em nossos corações, um fim glorioso que nós aguardamos. E eu pergunto aqui, já terminando, quando Jesus volta? Quando vai ser? A Bíblia diz que o dia e hora ninguém sabe. Se alguém chegar para você dizendo o dia e a hora que Jesus vai voltar, pode chamar ele de herético, de mentiroso. Ele pode falar que teve revelação de qualquer nível, mas é mentira. A Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe. Tem sinais que mostram, que nos orientam, nos instruem, mas ninguém sabe o dia nem a hora. Mas uma coisa a Bíblia diz: que muitos nesse dia vão ser surpreendidos, vão ser pegos de surpresa, porque não estavam vigiando, não estavam esperando, muitos não estavam preparados. E a Bíblia diz que muitos vão ficar, e diz assim: estando dois em uma cama, um vai ser levado, o outro vai ser deixado. Estão dois trabalhando no roçado, um vai ser levado, o outro vai deixado. Estando dois em tantos lugares, um vai e outro fica, porque muitos estão ignorando isso, brincando com isso, e o dia que acontecer, vão ficar e vão lamentar amargamente ter vivido uma vida despercebida em relação a esse acontecimento, como nos dias de Noé, que diz a Bíblia: casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e a porta se fechou e começou o dilúvio, e todos morreram. A Bíblia diz que será como um ladrão da noite. Então, vigia, se prepara. E Jesus vai voltar. Ele vai voltar para quê? Encerrando aqui: voltarei e vos receberei para mim. Para quê? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele vai vir para nos levar para a casa do Pai. Ele vai vir para as bodas. A gente, há poucos dias atrás, nós falamos sobre e falamos dessas fases do das bodas ao rio, e depois a festa das bodas do Cordeiro, não é? E assim nós estamos agora. Nós estamos aguardando o Senhor voltar. O compromisso é isso. E Ele falou isso quando morreu na cruz. Ele disse: eu vou preparar o lugar. Quando Ele estiver pronto, então Ele vem, nos busca, para então o encontro do noivo com a noiva, leva para as bodas, para a festa com Ele, para todo sempre nos céus. Aqueles discípulos abatidos, tristes, eles foram dados com essas falas. Eles foram revestidos pelo Espírito Santo. Aqueles discípulos que estavam ganharam força
autoridade, proclamaram o nome do Senhor, fundou uma igreja, e estabeleceu, e nós temos indo até a morte. Eles estavam agora cheios de ânimo, de convicção, a parte da palavra do Senhor Jesus. Não se durma o seu coração. Eles viveram como peregrinos, muitos deles. Eles foram presos, mas os tesouros eles acumularam no céu. E o céu está preparado. E nós aguardamos a qualquer momento o arrebatamento. Ele vem. E o seu coração, como é que está? Como é que você está hoje à noite? Como é que você chegou até aqui? Quero convidar você a colocar a sua confiança em Cristo. Quero convidar você a hoje à noite olhar para Cristo. Confia nele, somente nele. Deixa tudo de lado. Faça um compromisso com Cristo Jesus. Pare de olhar para as coisas que estão acontecendo e olhe para Cristo, se entregue a Ele. Diga: Senhor, a partir de hoje eu quero caminhar contigo. A partir de hoje eu ando olhando somente para o Senhor. Receba o Senhor como Salvador hoje à noite. Se você já fez isso alguma vez e talvez chegou aqui abalado, abatido, conturbado com tantas coisas, que essas palavras, não minhas, mas as palavras da Bíblia, a palavra de Deus, que elas possam animar o seu coração, elas possam te fortalecer. Se ao voltar para casa, volte cheio de ânimo, de vigor, expectativa, sabendo que o Senhor quer apenas você continua crendo nele. Continua crendo em mim. Continua acreditando em mim. Está tudo sob controle. Está tudo dentro do plano. Não tem nada fora do plano. E o Senhor conhece muito bem aqueles que confiam nele, diz a Bíblia. Ele sabe quem se abriga nele. E Ele quer que nós confiemos e descansemos. Que Deus possa abençoar essa palavra ao seu coração.